Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Priscila. Vamos para mais uma aula de clínica médica, dando continuidade aí a patologias, né, relacionadas ao sistema cardiovascular. Vamos lá. Pessoal, eu mudei a maneira aqui, tá? Eu acho que vocês viram que agora tá aparecendo a tela inteira. E depois vocês falem para mim se o áudio, se vocês estão ouvindo bem, tá? Eu estou aprendendo a mexer aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Insuficiência cardíaca congestiva, mais conhecida aí, né, no meio médico, no meio hospitalar por ICC, tá? Vambora. Bom, insuficiência cardíaca, né, pessoal? O que é? Só dando uma breve introdução para vocês aí. É uma síndrome clínica, tá? Não chega a ser bem uma patologia, é uma síndrome clínica. Opa, deixa eu tirar isso aqui. Bom, é uma síndrome, né, caracterizada aí por sintomas típicos, por exemplo, né, dispneia, né, que é a falta de ar, edema dos membros inferiores, as pernas, né, fica bem edemaciadas, inchadas, tá? Fadiga também, a pessoa fica cansada, né? E que podem ser acompanhados aí de sinais, por exemplo, como pressão venosa da jugular. Vocês vão ver isso quando vocês estiverem atuantes e até mesmo, quem sabe, nos estágios. Quem sabe a gente não encontra algum paciente que tenha uma ICC, tá? E vocês, se a dele estiver bem, assim, descompensada, vocês vão notar que a jugular dele está bem elevada. Depois eu vou mostrar uma imagem, não tem como não perceber. A jugular fica bem elevada, ela tem como você pegar, ela fica bem grande. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Desculpa, pessoal. Apareceu aí uma coisa na tela aí. Bom, enfim, né? Bom, vamos lá. É a incapacidade aí, a insuficiência cardíaca congestiva, incapacidade do coração de bombear sangue suficiente ali para satisfazer as necessidades de oxigênio e nutrientes para a partes aí dos tecidos, né, do corpo. Então a bomba cardíaca, ela vai estar com uma dificuldade, ela vai ficar incapaz. Então, por algum motivo aí que a gente vai ver aqui na aula, essa bomba cardíaca não consegue mandar sangue suficiente para chegar lá nos órgãos e tecidos do nosso corpo. Então, causa inúmeros problemas. Então, é a dificuldade aí, é a bomba cardíaca que ela tem aí um problema, tá? Então, aí acontecendo esse problema, o sangue não consegue ir direito para oxigenar, né, o restante do corpo, dos órgãos. Então, causa aí vários problemas, né, edema, essa pressão aí venosa na jugular, a pessoa ela fica aí com muita falta de ar, muito cansada, né? Vamos lá. Bom, e os fatores etiológicos? O que a pessoa tem que pode levar a uma ICC? Bom, essa pessoa ela pode estar com uma taxa metabólica aumentada. Isso a gente consegue ver através de exames de sangue. Ela pode ter uma anemia, uma hipóxia, né? Ela tem um rebaixamento aí de pressão. Ela pode ter acidose respiratória ou metabólica, que também é através de um exame de sangue. Ela pode ter também aí, que leva a um ICC, anormalidades aí eletrolíticas, né, no sangue. Ela pode ter também uma arritmia cardíaca, problemas primários aí como miocardiopatias, endocardite infecciosa,
Ela pode ter também uma aterosclerose, que são aquelas gorduras, né, do sangue. Ela pode ter também uma cardiopatia valvar, uma RAS, né, que é hipertensão arterial sistêmica, ou até mesmo um IAM, um infarto agudo aí do miocárdio. Então, para a gente descobrir, né, para o médico descobrir por que essa pessoa chegou nessa patologia. Então, né, um desses fatores etiológicos aí ela já traz com ela, né? Então, quando mal cuidada, pode levar aí a essa insuficiência da bomba cardíaca de estar levando, de bombear esse sangue para levar para os tecidos. E aí a pessoa apresenta vários problemas. E é bem comum, tá, pessoal? É bem comum a gente encontrar esses pacientes aí na clínica médica internados. Bom, quais são os principais tipos de insuficiência cardíaca? Tem alguns, né? Então, de acordo aí com a evolução dos sintomas, a insuficiência cardíaca ela pode ser classificada como? Ela pode ser aí uma ICC mesmo, né? Insuficiência cardíaca crônica, que é desenvolvida ao longo dos anos devido à pressão alta, por exemplo, sendo o tipo mais comum de insuficiência. Então pode ver, olha, com o tempo, né, ao longo dos anos, pressão alta, pode ser que a pessoa não trate, né, ou até mesmo ela não saiba que ela tem essa pressão alta. Lembra que a gente viu na outra aula que a pressão alta ela é uma doença silenciosa? Então, por esse motivo é importante que a gente se cuide, que a gente verifique a pressão, né, a cada tempo, para a gente descobrir se a gente é ou se a gente não é portador de RAS, né? Bom, também o outro tipo aí, a insuficiência cardíaca aguda. Ela surge repentinamente devido a um problema grave, como infarto, arritmia grave ou hemorragia. E ela deve ser tratada imediatamente lá no hospital para evitar maiores complicações. Digo aqui lá no hospital porque com certeza, né, e nós veremos isso, quem sabe, nos nossos estágios, essa pessoa, como ela é aguda, né, essa insuficiência, ela é grave, então ela precisa de medicamentos, então só podem ser feitos no hospital. Também insuficiência cardíaca descompensada. Ela surge em pacientes aí com a insuficiência cardíaca crônica, né? Que eles não fazem o tratamento adequado, aí não tem como, né? A pessoa precisa ser internada para fazer vários exames e fazer aí o tratamento correto para essa insuficiência cardíaca descompensada. Também a insuficiência cardíaca congestiva, né? A ICC. Também chamada de ICC, em que existe acúmulo, né? É muito comum essa pessoa ter muito acúmulo aí de líquidos nos pulmões, pernas e barriga, devido aí à dificuldade do coração em bombear esse sangue. Essa pessoa vai ficar muito edemaciada. Vocês vão ver que a barriga, ela vai ter ascite. A maioria tem uma barriga assim volumosa, né? E na maioria das vezes pode ser drenado esse líquido, tá? Do abdômen. E essa dificuldade, né, também causa esse edema na perna, o tornozelo dessa pessoa é bem grande, bem inchada. Bom, esses foram os principais tipos. Bom, além desses tipos, né, a ICC aí ela apresenta dois modos diferentes. Ela apresenta do lado direito do coração e também ela apresenta aí essa problemática no lado esquerdo, lado direito e lado esquerdo do coração também. E conforme o lado afetado apresenta na pessoa ela tem um edema nas pernas quando o lado direito é afetado, tá? Então vamos ver aí para ficar melhor. Bom, quando a insuficiência cardíaca ela é ali
no ventrículo esquerdo, né, do lado esquerdo do coração. O que acontece? Quando ocorre aí uma falha do ventrículo esquerdo, vai fazer com que fique incapaz de bombear todo o seu conteúdo de sangue para a rede arterial periférica, tá? Então, para as periferias aí do corpo, que são os membros inferiores, tá? A periferia, pessoal, são braços, pernas, tá? E vamos ver. E por que isso acontece, né? Bom, porque há um aumento aí na pressão, tá? No ventrículo esquerdo. Há também uma diminuição do fluxo de sangue aí do átrio esquerdo. Há um aumento na pressão no átrio esquerdo, assim como uma diminuição de sangue nos vasos pulmonares e aumenta lá a pressão na circulação pulmonar. Aí o que acontece com essa circulação pulmonar aumentada, né, fazendo essa pressão lá no pulmão? Vai haver extravasamento de líquido para dentro dos tecidos pulmonares e alvéolo. Aí vai comprometer, sem dúvida nenhuma, a troca gasosa desse indivíduo. Vocês podem olhar aqui no canto, aqui embaixo, né? Esses alvéolos, eles estão com líquidos. Então, a pessoa vai ter muita falta de ar, porque vai encher aqui de água, de líquido, os alvéolos desse paciente. Então, tudo isso acontece lá do lado esquerdo, tá? Do ventrículo esquerdo. Aí vamos ver agora o que acontece, né? As manifestações clínicas quando é do lado esquerdo. Bom, as manifestações clínicas serão aí do lado esquerdo, né? A pessoa vai sentir muita falta de ar, dispneia aos esforços, né? Ela vai ter tosse, ela vai ter uma expectoração aí, ela vai ter um edema pulmonar, ela vai ficar cianótica, com muita falta de ar devido ao edema no pulmão. Ela vai ter fadiga, né? Aquele cansaço. Ela vai ter a astenia, que a astenia é aquela força, né? Aquela perda de força física, tá? Ela vai ter aí oligúria também. Ela não vai conseguir ter muito volume de urese. Vai ter uma diminuição aí, uma redução do volume de urina. Em 24 horas, essa pessoa vai eliminar aproximadamente aí menos que 400 ml por dia de urina. Isso não é bom. Então, isso é oligúria. Redução do volume de urina em 24 horas, menor que 400 ml dia, tá? Ela vai estar apresentando na ausculta pulmonar estertores finos, né, na base do pulmão, que é um barulho lá específico, né, para esse fim e outras patologias também. Ela vai ter a cardiomegalia, o coração grande, né? O coração vai ficar grande porque ele vai atrofiando, né? Hiperatrofiando, ele vai ficando grande e ele não vai, principalmente quando ele está grandão, ele não consegue bater direito, ele não se contrai e retrai, ele não faz aquele movimento do coração, né? Ele não vai conseguir porque ele está grande. Então, ela vai ter também taquicardia. O pulso vai estar alternando ali. Se você pegar o pulso da pessoa, vai estar rápido, vai estar mais devagar. Então, ele vai ficar alternando arritmia e arritmias pulso rápido e pulsos devagar, tá? Rápido e devagar. Essa pessoa também vai ter uma confusão, uma dificuldade de concentração, cefaleia, que é dor de cabeça. Ela vai ter insônia, ela vai ter ansiedade. Tudo isso aí são essas manifestações clínicas, né? Bom, agora vamos ver a insuficiência cardíaca lá do lado direito. Quando afeta o ventrículo direito, o que é que acontece? Tudo isso que nós vimos agora foi um problema aí no ventrículo esquerdo. Causou esses problemas que nós acabamos de ver. Agora, ventrículo direito, né, é quando o coração não consegue ejetar o sangue para a circulação pulmonar, tá? Então, ele vai ter essa dificuldade aí. E por que isso acontece? Vai acontecer devido aí ao aumento na pressão lá no ventrículo direito,
vai ter uma diminuição no fluxo de sangue lá no átrio direito também. Vai ter um aumento na pressão lá no átrio direito, vai diminuir aí o fluxo de sangue lá dos vasos venosos que chegam ao coração lá pela veia cava, vai ter aí um aumento na pressão na circulação venosa, né? Então só aumenta, né? Aumenta líquidos. E fazendo com que tenha também, tudo isso faz com que apareça aí que tenha congestão das vísceras e dos tecidos periféricos. Tecidos periféricos, pernas, né? Membros inferiores. Se vocês olharem aqui no canto, né? Tem uma perna aqui, ó, tem um dedinho apertando aqui, tá fazendo o teste de cacifo, que a gente fala. Teste de cacifo conforme a profundidade, e quanto mais essa pessoa tá edemaciada, quanto maior a profundidade, maior a gente faz cruzinhas, né? A gente marca a quantidade, se tá muito alta, 4, 5 cruzinhas, 3, 4 cruzinhas, né? É uma maneira que a gente tem de anotar esse teste de cacifo, se o cacifo é positivo, se ele é negativo. Aqui no caso, né, essa congestão vai causar um edema na perna, né, bem significativo, e esse teste de cacifo vai ter ali umas 3 ou 4 cruzinhas, né, que quer dizer que está bem edemaciado. Bom, quais são as manifestações clínicas aí nesse paciente? Então, essa pessoa vai ter um engurgitamento da jugular, que foi o que eu comentei no começo. Depois eu vou mostrar para vocês uma imagem. A jugular da pessoa aqui no pescoço ela vai aparecer bem, ela vai ficar bem distendida, tá? Essa pessoa vai também pode apresentar uma hepatomegalia congestiva, que nada mais é do que um acúmulo, né? Muito acúmulo de sangue no fígado, resultando aí nessa insuficiência cardíaca. Essa pessoa vai apresentar edema nos membros inferiores. Olha o tamanho aqui do tornozelo, tá vendo? Vai ficar muito edemaciado. Aí é feito o teste de cacifo que eu falei pra vocês. Ela vai ter um ganho de peso. Na verdade, esse ganho de peso é pelo excesso aí ela vai estar muito edemaciada, né? Excesso de edema. Essa pessoa também, ela vai ter uma ascite, tá? É a famosa barriga d'água, né? Essa ascite. Então, é um inchaço abdominal causado aí pelo acúmulo de líquido. Muitas vezes aí relacionado à doença hepática, no caso, tá aqui, né? A hepatomegalia congestiva. Essa pessoa, aqui embaixo vocês podem ver, olha o tamanho que fica o abdômen da pessoa, tá? Fica bem grande mesmo. Essa pessoa pode vir a ter também uma anorexia, né? Que é esse distúrbio alimentar. Ela vai perder peso, né? Ela também vai ter náuseas, ela vai ter também fraquezas, tá? Então, vamos lá. Olha o que é um engurgitamento, e com certeza quando a gente vê isso, a gente não tem como não notar, porque ele chama bem a atenção. Então, a pessoa fica com a jugular assim, bem distendida, tá? Bom, e quais são os fatores de risco aí para o ICC, né? O que vem acontecendo com essa pessoa, o que ela já tem, que doença pré-existente que ela já tem, não muito bem cuidada, né? Que levou a essa insuficiência cardíaca aí. Bom, ela pode ter aí uma pressão arterial elevada, né? Com o decorrer dos anos, não cuidada, não tratada. É uma doença arterial coronariana, ela pode ter tido um ataque cardíaco, né? Que onde acontece o ataque cardíaco, naquele local ali do coração, ele necrosa. Então, ele não vai ser mais suficiente ali, tá? Aquele músculo, ele morre, ele necrosa. Então, esse coração, ele vai perdendo aí o 100% de contratilidade dele, da finalidade dele de bater, né? De fazer aí o que ele precisa fazer, porque vai estar necrosado uma parte do coração. A pessoa pode ter aí uma diabetes, né, não curada. Ela pode ser que é tipo 1 ou tipo 2, ela é totalmente descompensada. A pessoa pode ter aí uma apneia do sono, cardiopatias congênitas,
infecções virais, consumo de álcool, né? Arritmias cardíacas, não tá aqui, mas entra fumo, né? Sal, muito sal, que eleva muito a pressão arterial. Então, tudo isso a pessoa pode ser que tenha, né? Então, ela é totalmente desregrada na vida dela e apareceu essa insuficiência cardíaca aí. Aqui temos algumas imagens, né, do que nós falamos agora. Ela pode ter uma hipertensão, valvulopatias, doença de Chagas, tá? Pessoal, a doença de Chagas, ela é uma doença. A doença de Chagas, ela é causada, né? Ela é uma doença infecciosa causada aí por um parasita. Acho que vocês já ouviram falar do barbeiro, tá? E esse parasita, ele é encontrado lá nas fezes, lá na verdade, das fezes do barbeiro, tá? Então esse barbeiro, esse bicho, ele pica a pessoa, e aonde ele fez o buraquinho lá que ele picou a pessoa, vai entrar fezes dele na corrente sanguínea da pessoa ali, tá? Então, esse parasita, né, é nas fezes, tá? E essa doença de Chagas, a gente vai ver mais pra frente em outras matérias, ela é uma doença comum lá em locais lá, América do Sul, aqui América Central, enfim, aquelas casas de taipa, né? E olha, essa doença ela demora muitos e muitos anos para ser diagnosticada. E quando ela é diagnosticada, a pessoa já está com o coração inchado, bem grande, tá? Bom, enfim, aqui doenças arteriais coronarianas, né? Essa pessoa pode ter isso, coração aumentado aqui por cardiomiopatias, diabetes descompensadas, tudo isso pode levar ao ICC, como nós vimos. E como é que nós vamos diagnosticar, né, quando essa pessoa chega lá no hospital, não está passando bem, ou ela vai até o médico, né, no consultório, ou ela vai até a gente lá, pessoal de enfermagem, equipe de enfermagem lá no posto. Como que o médico vai pedir? O que ele vai pedir para diagnosticar essa pessoa? Bom, para fechar o diagnóstico, é interessante aí, um dos exames. Vai ser feito um eletrocardiograma para estar analisando ali a atividade elétrica do coração, que vai avaliar ali o quanto rápido esse coração bate, né? E qual é o ritmo dele, se é alguma arritmia ou algum sinal de infarto. Então, eletrocardiograma é um diagnóstico. A radiografia de tórax também, né? Vai fazer um raio-x ali do tórax para observar o tamanho do coração, se há presença ou ausência de líquidos acumulados nos pulmões. Aí no raio-x vai conseguir observar bem isso. Pode ser feito também ali uma dosagem de hormônios tireoidianos, lá da tireoide, pois os distúrbios aí da tireoide podem causar ou agravar o quadro de ICC. E também pode ser feito aí um eco, né, um ecocardiograma, que a partir aí das imagens do ultrassom do coração em movimento, né, o exame ele vai permitir determinar a função do coração, a espessura da parede do coração, o funcionamento das válvulas, a contração cardíaca. Através do eco vai perceber se está ok ou se não está ok esse coração. Então esses são os diagnósticos que podem ser feitos, né? Os exames que podem ser feitos para fechar aí de vez esse diagnóstico. E o tratamento medicamentoso? Bom, esse tratamento, né, da insuficiência cardíaca é baseado aí nesses medicamentos aqui. Diuréticos, né, como um exemplo aqui, pode ser usado furosemida, a espironolactona, né, que esses diuréticos eles têm ali ação de antihipertensivos, né, e ele vai fazer ali uma diminuição de volume, tá, e a redução aí da resistência vascular periférica, decorrente aí dos mecanismos diversos que virem a aparecer. Então, diurético é isso, diurético é para diminuir o volume, a pessoa faz bastante xixi, tá? Então, também temos aqui os vasodilatadores, né? Como o captopril, o enalapril. Eu acho que vocês já devem até
é muito comum, né, a gente conhecer alguém que faça uso aí desses medicamentos. O que o captopril faz, né, gente? O que esse vasodilatador aí vai fazer? Ele vai atuar lá na musculatura da parede lá da vascular, promovendo ali um relaxamento muscular, né? E levando aí a vasodilatação e redução aí dessa resistência vascular periférica, tá? Então aí como monoterapia aí pode ocorrer retenção hídrica e também taquicardia, né? A gente precisa ficar de olho também esses medicamentos. Ele faz um efeito, mas também pode vir e trazer uma reação adversa também. A gente precisa ficar de olho. Também aí pode ser usados beta bloqueadores, né? Como o losartana, o valsartan, né? E beta bloqueadores, pessoal, é aquela classe lá de fármacos, a gente vai ver isso, tá? Em farmacologia. É uma classe que tem aí em comum a capacidade de bloquear os receptores beta lá da noradrenalina, né? Fazendo aí com que, particularmente, ele é um antiarrítmico, tá? Antihipertensivo e na proteção cardíaca, principalmente após infarto lá do miocárdio também é usado, tá? E também pode ser usado os digitálicos. Esse aqui a gente precisa ter muito cuidado. Todos precisam, né? Ter cuidado. A gente precisa ficar observando o paciente após essas medicações, mas os digitálicos, um exemplo aqui, a digoxina, né? Ela precisa ser, a gente precisa estar vendo o pulso da pessoa. Ele não pode, antes de dar essa medicação, a gente precisa ver que esse pulso da pessoa não esteja menos, não pode estar menos que 60 batimentos por minuto, tá? Então ele tem aí umas particularidades que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Porque essa digoxina, né, a intoxicação digitálica, pessoal, é bem próxima lá, ela é bem tóxica, né? Aliás, ela é bem próxima da dosagem tóxica, então por isso que a gente precisa ficar de olho, que a pessoa pode desmaiar, pode vomitar, ter dor de cabeça, ter ali uma confusão mental, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai ver os cuidados de enfermagem para essa medicação. Vamos dar continuidade aqui. Bom, qual que é a profilaxia do ICC, né? Eu coloquei bem grande aqui um saleiro e a pessoa aqui com cigarro, né? Porque uma das principais causas de tudo no nosso corpo, principalmente pressão alta, é o sal e o cigarro, né? Então vamos ver aqui a profilaxia, as maneiras de se evitar, né, a chegar a ter um ICC. O que essa pessoa precisa ter na vida dela? Coisas assim, ela pode ter essa profilaxia fazendo uma redução aí de alimentos gordurosos, de alimentos com alto teor de sal, né, sódio. Essa pessoa precisa comer bem, né? Ela precisa aí estar colocando alimentos mais saudáveis no seu dia a dia. Ela tem que, como foi dito aqui, né, tirar o sal, né, diminuir o sal, né, porque isso pode aumentar a pressão arterial. Ela precisa também estar comendo mais verduras, mais grãos, cereais, carnes magras, tá? Isso é bem legal, porque a boca, né, tudo pega a gente pela boca quase, né? Principalmente esses alimentos bem gordurosos, eles vão todo lá para as nossas artérias. Bom, precisa cuidar do peso, essa pessoa precisa saber que a obesidade é sim a grande vilã de quase todas as doenças cardíacas e vasculares, tá? Então é bom ela perder peso se ela estiver acima do peso, porque há aí uma associação, né, entre obesidade junto ao colesterol elevado, diabetes, que também causa hipertensão, ou vice-versa, tá? Uma coisa leva a outra, uma doença, uma patologia dá mãozinha para outra quando a gente está acima do peso. Bom, evitar o excesso de peso, cuidar da sua alimentação, né? Essa pessoa precisa cuidar da alimentação, realizar ali exercícios físicos por pelo menos 30 minutinhos por dia. Isso previne doenças, em especial as doenças cardíacas
Claro que essa pessoa não vai sair fazendo exercícios à torta direito. Ela vai ter que passar com o médico, né? Conforme ela passe lá, nutricionista, vai passar com o médico, vai conversar também com enfermeiros. Então ele vai ter, não pode fazer excessos também, né? Se ele está muito acima do peso, ele tem que começar devagarzinho, caminhadinhas leves, né? Que mais? Não exagerar no álcool. Tá escrito aqui, ó, cachaça não é água não, né? Tem gente que toma cachaça como se fosse água. Nossa, isso é um veneno pro corpo também. Tudo que é excesso, né? Tudo que é em excesso no corpo pra gente não é bom. Tudo tem que ser medido, né? Tem que ser sob medida. Bom, não só o álcool provoca doenças lá no fígado, mas também é muito prejudicial ao coração, tá? Acho que todo mundo já sabe disso. E todas essas orientações aqui é vocês que vão dar lá para os seus pacientes na clínica médica. Vai falar, o senhor não pode fumar porque acontece isso, o senhor precisa perder peso porque vai melhorar a oxigenação do sangue, o senhor não pode, né, se alimentar de maneira inadequada, o consumo exagerado de álcool pode causar um infarto e desencadear a insuficiência cardíaca, né? Isso acontece devido ao etanol danificar lá as células do coração, caracterizado aí como miocardiopatia alcoólica, tá? Então, quem bebe muito, a gente precisa estar passando essas orientações para os pacientes. E ó, bonito aqui, ó, o cigarro, né? Evite fumar, porque quem fuma apresenta 2 vezes mais riscos de desenvolver doenças cardiovasculares. Isso é óbvio, né? A nicotina, né, é uma substância química presente lá no tabaco, no cigarro. O que ela faz? Ela provoca o estreitamento das artérias, ela diminui, ela faz com que a artéria fique bem estreita, aumentando a frequência cardíaca e a pressão arterial. Por que eu comentei na aula de hipertensão que quando a gente vai aferir a pressão lá do nosso paciente, a gente precisa conversar com ele, saber se ele fumou, né? Ele tem que estar sentado, ele tem que estar calmo, tranquilo, ele precisa ficar sentadinho lá uns 10, 15 minutinhos, e caso ele tenha fumado, tem que esperar aproximadamente aí 30 minutos a 1 hora, né? Até um pouco menos. Se ele fumou, lógico que vai dar uma pressão arterial alterada, então tem que esperar esse tempo depois que a pessoa fumou pra gente ir lá verificar a pressão arterial, porque o tabaco, a nicotina, vai fazer esse estreitamento da artéria, né, e vai aumentar ali a pressão arterial naquele momento. Então, por isso que ela não pode fumar um tempo antes de verificar a pressão arterial. O dióxido de carbono lá da fumaça do cigarro, ela compete com o oxigênio, né, fazendo aí com que o corpo e o coração trabalhem mais para oxigenar o organismo. Então, olha que porcaria que é o cigarro, né? Então, quem fuma aí tem que pensar seriamente em começar a diminuir e parar, né? Vamos lá. Bom, vamos aos cuidados de enfermagem ao paciente lá com insuficiência cardíaca congestiva. O que a gente vai fazer com esse paciente? Vamos fazer de conta que ele está internado lá na clínica médica, né? Ele entrou com uma insuficiência cardíaca descompensada e ficou lá internado. Nós que vamos cuidar dele, claro. O que a gente vai fazer com ele? Primeiramente, pessoal, primeira coisa, eu não sei se eu coloquei nos outros cuidados de enfermagem, mas vocês lembrem, tá? Depois eu vou até olhar, mas vocês não esqueçam. Sempre os cuidados de enfermagem, o 01 de todos, seja ele qual cuidado for. O 01, realizar higienização das mãos antes e após os cuidados com o paciente. Claro, né? Precisa lavar muito bem as mãos. A gente lava as mãos, entra no quarto, coloca as luvas, faz o cuidado do paciente. Depois, se a gente for fazer alguma técnica, né, uma passagem de sonda,
alguma, né, alguma troca de fralda, alguma troca de curativo. A gente tira a nossa luva, descarta, lava as mãos, né? Reúne material, joga fora, descarta. Mas o primeiro cuidado, fazer essa higienização das mãos. E esse paciente que precisa manter a posição de Fowler lá no leito, né? Para facilitar a respiração dele. O que é a posição de Fowler? Eu vou mandar para vocês uma imagem que eu tenho. Poxa, eu devia até ter colocado aqui, acabei esquecendo. Mas eu mando para vocês. Mostrando todas as posições cirúrgicas, né? Cada posição tem um nome, tá? E é importante a gente saber, tá bom? Essa posição de Fowler é a posição semi-sentado. Então, esse paciente ele precisa ficar lá, né, para facilitar a respiração dele. Porque como ele está encharcado, né, esse coração dele não está bombeando direito, então ele vai estar, se ele deitar, né, ele não vai conseguir respirar, ele vai ter muita falta de ar, ele vai ter uma dispneia muito forte. Então a gente não pode, a gente precisa deixar ele semi-sentadinho lá no leito, levanta a cama lá, fica meio semi-sentado, né, e aí ele vai ficar bem. Bom, a gente vai monitorar também a resposta do tratamento diurético, né? Ele vai tomar os diuréticos, a gente vai ficar de olho lá, observando se ele vai ter alguma manifestação lá, como diz, um efeito adverso, né? Se ele vai fazer xixi, né? Se ele vai eliminar bem a diurese, né? Pessoal, xixi é diurese, tá? Então, a gente daqui pra frente, tô falando agora xixi, mas vocês sabem, eliminar urina é eliminar diurese, tá? Então ele precisa sim eliminar essa diurese, porque ele vai receber medicamentos diuréticos para poder estar eliminando líquido, né? Para ele poder acabar com esse inchaço no corpo dele. Nós vamos avaliar lá a distensão venosa jugular, né? Aquele edema periférico, aquela distensão que fica, né? Que nós acabamos de ver. Fica com aquela jugular grande, né? Aumentada. Nós vamos também administrar lá a dieta hipossódica. Na verdade, não somos nós que... Lá é o pessoal da Copa que manda, né? Então a gente vai ficar de olho se realmente veio lá aquela dieta. Na verdade também é um enfermeiro, né, que vai passar para o nutricionista. O nutricionista do hospital ele passa, ele sabe que aqueles pacientes não pode, com determinado, um exemplo aqui, hipossódico não pode ter sal, né? Então a gente fica de olho se essa dieta dele mesmo não tem sal, ele não pode, porque quanto mais sal, mais a gente fica demasiado, lembra? Sal aumenta a pressão, a gente incha, sobe a pressão. Bom, nós vamos lá promover restrição hídrica quando necessário, né? Às vezes ele não vai poder tomar água, então somos nós que vamos restringir aí essa ingesta hídrica quando necessário, tá? Às vezes ele vai fazer um procedimento e não precisa tomar, não pode, né, tomar água naquele momento, até mesmo comer, né? A dieta dele, ele tem que ficar em jejum, somos nós que vamos promover isso daí. Nós vamos proporcionar, né, conforto para esse paciente, para ele se sentir bem, para ele ficar o mais tranquilo possível. Oferecer aí apoio emocional, isso é bem legal, em todos os nossos cuidados de enfermagem, esse cuidado ele se encaixa perfeitamente, né? Tanto aí proporcionar o conforto ao paciente, como oferecer apoio emocional. Nós vamos manter o paciente em repouso, observando lá o grau de atividade que ele pode se submeter. Às vezes ele quer andar, às vezes ele quer, sei lá, às vezes ele pode, né, ir até o banheiro sozinho, mas a gente vai estar sempre ali por perto para observar, né. Nós vamos explicar antecipadamente para esse paciente os esquemas de rotinas e as estratégias dos tratamentos, né, para ele não é só chegar e fazendo, né, pessoal, o procedimento no paciente. Ele tem o direito, né, lembra o direito dos pacientes que a gente viu? Ele tem o direito de saber o que vai acontecer com ele, quais são os tratamentos, quais medicamentos ele está recebendo. Então, a gente precisa chegar lá, conversar com ele, se apresentar, né, explicar para ele o que é que está acontecendo. Se ele não estiver entendendo, né, lógico, tem um familiar perto, a gente vai explicar pelo familiar, tá?
Nós vamos aí promover um ambiente calmo e tranquilo, como foi dito, né? Estimular a supervisão aí da respiração profunda dele. Nós vamos, através da frequência respiratória, a gente vai ver se ele está conseguindo respirar bem, né? A gente vai auxiliar ele lá na higiene pessoal. Se ele toma banho sozinho, se ele consegue ir até o chuveiro, é interessante que a gente fique ali por perto, né? Até para ele não cair no banho. Se for banho no leito, a gente também vai fazer o banho no leito. Às vezes ele está muito cansado, coração inchado, né? E demasiado devido a ICC, às vezes ele não consegue, ele fica cansado. Às vezes precisa ser feito o banho no leito. Ou, né, como eu disse aqui, o banho de aspersão, que é chuveiro, tá? Banho no leito, quando o paciente não consegue se levantar. Banho de aspersão, com auxílio de cadeira, no caso cadeira de roda, tá? Aspersão, chuveiro, tá? A gente auxilia essa pessoa no banho de aspersão, levando ela em cadeira. E quando é bebezinho, a gente faz banho de imersão, né? Na banheira. Bom, depois do banho, nós temos que realizar lá a troca da fixação do acesso venoso periférico desse paciente. O que é isso? Claro que quando ele chega, né, na instituição, lá no hospital, a gente vai pegar um acesso dele, um acesso bom e um acesso calibroso. Nós vamos escolher uma ótima veia, né, uma veia muito boa, porque esse paciente vai receber muito líquido, né, muita medicação na veia, então essa veia tem que ser boa. Ela não pode ser aquela veia fina, que ela vai estourar fácil. Então nós temos que escolher uma veia boa. A gente vai fazer esse acesso, né, com catéter agulhado, e a fixação a gente vai ter a gente vai aprender tudo isso lá em técnicas básicas, tá, gente? Mas depois do banho vai molhar essa fixação que vai prender o catéter, ela vai prender essa agulha, né, para ela não sair. Então depois do banho, como ela vai estar molhada, com muito cuidado, somos nós que nós vamos tirar, né, essa fixação e vamos colar outra em cima desse catéter agulhado para ele prender, tá? Que não pode ficar molhado. Tem que ser com muito cuidado para não sair, para não perder a veia, né? Aí depois, quando a gente coloca lá a fixação, a gente coloca a gente prende em cima com outro, como diz, pode ser um micropor, enfim, a gente coloca o nosso nome, a data do dia, né, que você trocou, a data da punção que foi feita e deixa lá, né, para a pessoa saber quando que foi trocado, quando foi colocada aquela agulha, aquele acesso, né, aquela fixação na pessoa, né, no paciente. Às vezes parece meio complicado, mas para explicar assim, não vendo vocês não me vendo, é estranho. Mas isso a gente vai ver lá em técnicas básicas, é bem fácil, tá? Bom, a gente vai ter que pesar esse paciente diariamente, porque para ver se ele se ele está perdendo aquele excesso de edema, né? Se ele está diminuindo esse inchaço no corpo devido lá aos diuréticos, né, ao tratamento. Nós vamos realizar o balanço hídrico, né? Lembra, o que entra de líquido, se entrou muito líquido, tem que sair também bastante líquido, né? Na diurese aí, na urina. A fim da gente perceber se não tem nenhuma oligúria, né? Lembra a oligúria? Redução lá do volume de urina em 24 horas, menor de 400 ml. Isso é uma oligúria, isso é um problema. Você vai começar a sobrecarregar a rim aqui, tá? Então, olha como é importante a gente realizar esse balanço hídrico. Entrou tanto de líquido, precisa sair bastante também, né? Se entrou bastante líquido e saiu pouco, alguma coisa está errada. Nós vamos aí oferecer dieta leve para ele, né? Não vai comer uma feijoada no hospital. Ele vai comer uma comida bem leve, fracionada, hipossódica com pouco sal, hipolipídica, não tem gordura, né? E também nós vamos anotar alterações lá no funcionamento intestinal dessa pessoa. Sim, somos nós que vemos isso. O senhor foi no banheiro, o senhor fez cocô, né? Às vezes a gente tem que falar assim, que a pessoa não vai saber. Às vezes você fala,
o senhor foi no banheiro, né? Ele vai, fiz xixi. Aí tem que falar, não, mas o senhor fez número 2, né? Tem que falar, o senhor fez cocô hoje? É importante a gente saber. E também, às vezes, a gente precisa ver, tá? A gente precisa ver lá se a pessoa eliminou, como estava, qual era a consistência, né? Às vezes, o odor também. Tem patologias que a gente precisa ver, sentir o cheiro. É lógico que não vai pôr o nariz perto ali, mas de longe já dá pra perceber, né? Que às vezes tem ali uma melena, que é um sangue nas fezes. A gente precisa saber como tá pra anotar. Lembra que eu falei que tudo no plantão precisa ser anotado, perfeitamente anotado, até um respaldo para nós, né? Ah, aconteceu tal coisa, você fala de jeito nenhum, tá anotado lá, ó, pode ver, entendeu? Tudo que a gente faz, a gente precisa anotar. Bom, administrar aí medicamentos e oxigenoterapia conforme prescrição médica, lembrando que o oxigênio é um gás que precisa ser prescrito pelo médico, né? Então, não é só chegar e colocar lá oxigênio, né, o catéter nasal nele, para que ele tenha lá oxigenoterapia torta direito. Não, precisa ser lá quantos litros, né? Isso é tudo, a gente coloca lá, tudo certinho, tudo prescrito pelo médico. Com certeza esse paciente ele vai ter que receber aí uma oxigenoterapia, porque ele vai estar dispneico, lembra? Por isso que a gente precisa deixar ele em decúbito de Fowler, semi-sentado, com oxigênio, né, para ele se sentir melhor. Bom, nós temos que, né, conforme prescrição médica, adotando cuidados especiais. O que mais aqui? Pessoal, eu coloquei bastante cuidados de enfermagem, mas claro que eu vou perguntar, nós vamos fazer esse questionário, vai ter essa pergunta, não precisa colocar todos, tá, gente? A gente coloca aí os mais que vocês acham aí que é mais importante nessa patologia, como ficar de decúbito de Foley, né? Oxigenoterapia, isso aí é bem importante. Bom, auxiliar lá nos exames complementares, somos nós, né? Que vamos lá auxiliar, às vezes o médico ele pede um eletro, então somos nós que vamos colocar, né, montar esse eletro no paciente, nós que vamos fazer, tá? E outros exames também, às vezes precisa colher um sangue, colher a urina, enfim, auxiliar lá em qualquer procedimento. Bom, passar informações úteis, né, para o paciente, para a família, controlar os fatores de risco, né, não deixar, pensou o paciente está internado, ele quer fumar? Não dá, né, isso acontece. Às vezes ele vai no banheiro, você vê que ele está demorando, um familiar foi lá e levou cigarro? Não, né, não pode. Então a gente tem que estar controlando, tá? Facilitando aí, assim, um ajuste interpessoal, né, minimizando seus medos e suas ansiedades. Então a gente vai conversar com ele, passar informações úteis, o que ele pode, o que ele não pode, o que é interessante ele fazer para melhorar, como ele precisa se cuidar. Então a gente precisa saber para a gente poder conversar com ele. Olha como a gente é importante, né? Bom, observar aí o aparecimento de sinais e sintomas de intoxicação medicamentosa, principalmente lá nos digitálicos, e daqui a pouco a gente vai ver o que o digitálico pode fazer com o paciente, né? Bom, a gente precisa também transmitir segurança lá na execução das nossas atividades e também nós somos respaldados, né, lá no nosso código de ética, quando o profissional ele não tem aquela segurança em fazer uma determinada, executar uma determinada atividade, ele pode se recusar a fazer porque ele não tem a segurança, tá? Então nós somos respaldados, sim. Esse respaldo está lá no nosso código de ética e nós vimos isso em ética. Por isso que é importante fazer reciclagem, estar sempre lendo, se atualizando, né? Isso é primordial na nossa profissão. A gente precisa saber que vira, mexe, as coisas mudam e a gente precisa estar ali ligado, né? Ligado no que está acontecendo, pra gente fazer certo, porque são vidas,
Nós trabalhamos com vidas, não podemos ter erros. Não é um papel que eu errei, eu vou amassar e jogar fora, né? Então, é bem mais, é muito mais importante e a gente precisa saber o que a gente está fazendo. Bom, comunicar qualquer intercorrência que aconteça, a gente vai comunicar ao nosso enfermeiro, né? Chega lá no seu supervisor, no seu líder, que é o enfermeiro. A gente não faz nada sem que o enfermeiro não saiba, tá? Às vezes você não tá seguro de fazer algum procedimento, às vezes você tá com alguma dúvida, é para o seu enfermeiro que você deve chegar e conversar e tirar essa dúvida, tá? Ele é o seu supervisor, então ninguém melhor do que ele para estar ali acolhendo você, ensinando, ajudando, tá? Então pode confiar sim no enfermeiro, pessoal. Bom, fiquem tranquilos. E por fim, né? E super importante, realizar as anotações de enfermagem. Tudo o que aconteceu, desde a hora que você chegou. Você vai descrever a maneira com que você encontrou o seu paciente. Lembra? 7 da manhã, um exemplo. Paciente acordado, comunicativo, deambulando, né? Ele está, enfim, tudo, né? Eupneico, quer dizer que ele está respirando em ar ambiente, quer dizer que ele não tem catéter de oxigênio, ele está íntegro, né? Na maneira de respirar. Tudo que você fez com ele, tudo que aconteceu, as medicações precisam ser checadas, tá? A gente quando assume um paciente, nós vamos ter lá também, né, a folha constando, né, as medicações que ele precisa tomar e os horários, tá? Então, conforme você faz 13 horas, ele precisa tomar uma dipirona, 13 horas. Você fez essa dipirona, depois você chega lá nessa planilha e risca, né, em cima, faz um traço em cima desse número 13, que é 13 horas, e coloca seu nominho em cima. Quer dizer que você fez, você checou porque você fez essa medicação. Faz de conta que chegou às 13 horas e esse paciente ele não estava lá, ele saiu para exame, foi fazer algum exame. Ou foi suspensa, essa medicação não precisa ser mais feita, um exemplo. Então você vai chegar lá nessa planilha onde está escrito 13 horas. Como você não vai fazer, você vai bolar. O que quer dizer bolar? Você vai fazer um círculo nesse número 13. Você vai fazer um círculo, põe seu nome, né? E lá na anotação de enfermagem vai colocar 13 horas. Não foi suspensa a medicação das 13 horas por tal motivo, tá? Então, só para vocês terem uma ideia que tudo precisa sim ser anotado, tá? Então, a gente precisa fazer essa anotação de enfermagem aí, tá? Bom, esses foram alguns cuidados de enfermagem para esse paciente com insuficiência cardíaca congestiva. Agora, pessoal, cuidados ali na administração de digitálicos, no caso digoxina. Olha, sempre antes de administrar qualquer digitálico, a gente precisa verificar o pulso e o pulso é a frequência cardíaca da pessoa antes de administrar essa dose, porque ela não pode estar menos que 60 batimentos por minuto. Caso essa pessoa esteja com o pulso menor que 60 batimentos por minuto, a gente precisa consultar o médico aqui, mas a gente passa por enfermeiro. O enfermeiro conversa com o médico, tá? Porque essa pessoa, ela vai ter muito problema, né? Ela pode ter arritmias, ela pode ter náuseas, vômitos, uma bradicardia pior, né? Ela vai cair mais os batimentos cardíacos. Muita dor de cabeça, mal-estar, sensação assim de desmaio, né? Então, confusão mental. Então, é esse motivo que a gente não pode administrar um digitálico quando a pessoa estiver com batimentos cardíacos com um pulso menor de 60 batimentos por minuto. E cuidados na administração lá com os diuréticos, tá? Aquele que elimina a diurese. Bom,
Precisamos sim oferecer esse medicamento pela manhã, né? Tomar sempre pela manhã. Realizar aí um balanço hídrico, se essa pessoa está eliminando mesmo, né? Se o medicamento diurético está fazendo efeito. Temos lá que pesar esse paciente diariamente para ver se ele está, esse edema importante, ele está diminuindo. Precisamos também observar sinais de fraqueza, mal-estar, cãibras, né? Como essa pessoa perde muito líquido, perde potássio. Potássio causa, baixo potássio no corpo gera muita cãibra muscular. Por isso que a gente fala assim, tá com cãibra, tem muita cãibra, principalmente jogador de futebol, né? O que ele pode fazer? Ele usa muito músculo, né, na perna, ele corre muito, tem cãibra, potássio baixo. Um provável potássio baixo. Come banana. Banana tem potássio. Banana diminui cãibras, né, pelo potássio que ela tem. Enfim, estimular a ingestão de alimentos ricos em potássio, como eu acabei de falar aqui, né? Laranja, limão, tomate, tudo que tem potássio, né? Para aliviar essas cãibras, desde que não haja contraindicações, tá? Pessoal, deixa eu ver se tem mais aqui. Acabou insuficiência cardíaca congestiva. Essa aula foi, né, sobre um pouco, né, sobre, não é uma aula como a presencial, mas eu espero que vocês tenham compreendido. Eu estou usando pela primeira vez essa maneira com que fica a tela inteira gravando, né, aqui. Eu tive uns probleminhas aqui que eu tive que pausar, mas espero que na volta não tenha cortado muito, que vocês tenham entendido, tá? E daqui a pouquinho a gente vai para mais uma aula de IAM, tá? É a última patologia aqui de clínica médica sobre o sistema cardiovascular. IAM, infarto agudo do miocárdio, tá? O tão conhecido infarto. Bom, pessoal, vou ficando por aqui nessa aula. Até mais, um grande abraço, tchau, tchau.